Graça e paz, meus irmãos. Vamos iniciar mais um culto, mais uma celebração ao nosso Deus. A igreja ainda em quarentena hoje, 31 de maio, mas não impede a gente de continuar celebrando e louvando a Deus em nossas casas. Onde você estiver, prepara teu coração, teu espírito para celebrar e adorar ao nosso Deus. Nós estamos iniciando mais um culto de adoração ao nosso Senhor. E nós vamos iniciar com a leitura do Salmo 121. Eu quero convidar você a acompanhar essa leitura comigo, na tua Bíblia, aí no teu aplicativo, mas vamos fazer essa leitura junto. Salmo 121. Assim diz a palavra de Deus: levantarei os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para todos sempre. Amém? Nós vamos orar nesse instante para iniciar o nosso culto. Vamos oferecer o culto a Deus. Pai querido, nós te louvamos e agradecemos. Recebe nesse instante o nosso louvor, a nossa adoração. Nós queremos, Senhor, te render louvores agora. Em nome de Jesus. Amém. Receba, participe, adore. Vem conosco celebrar ao Senhor nesse momento, pelo bendito nome de Jesus Cristo. Recebe, louva conosco, que nós queremos oferecer a Deus um grande e maravilhoso culto nesta noite. Amém. Vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Preparado pra mim.
preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. E eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso. E eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Estou subindo pra um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado e os meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Cristo vive em mim, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo pra um lugar mais alto.
Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Declarei dessa estrada. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei. E céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Teu nome é eterno, Deus. E todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei. Que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome.
teu santo nome. Todos se confessará, louvado seja o seu nome, seu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome, Senhor. Todos se confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome, Senhor. Todos se confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Louvado seja Deus, que é tão bom cantar louvores ao nome do nosso Deus. Meus irmãos, nesse instante eu quero fazer uma coisa que a gente já não faz há muito tempo. Estamos com saudade. Nós queremos orar pelas crianças. Então a criança que estiver aí na sala, no quarto, onde estiver, coloque ela aqui mais perto do televisor, do celular. Nós vamos estar orando por elas. Que saudade das nossas crianças. Que vontade de juntar todas ali no púlpito e orar por elas. Mas, já que não podemos, nós queremos fazer isso aqui agora. Queremos clamar a bênção de Deus sobre a vida de nossas crianças. Então chama aí teus meninos, chama as crianças, vem aqui para perto e nós vamos estar nesse instante, como a gente faz lá na igreja, orando por cada uma delas. Ok? Convida aí e vamos orar nesse instante. Santo e eterno Deus, nesse instante nós queremos orar por nossas crianças, Senhor. Abençoa elas, dá a elas alegria, paz, Senhor. Nesse momento de quarentena que elas possam estar, ó Deus, desfrutando de paz no meio dos seus familiares. Senhor, muito obrigado pela vida de cada um desses pequeninos. Guarda-os, protege-os, livra-os do mal, Senhor. Nós queremos rogar por eles. Que o Teu Espírito esteja trabalhando no coraçãozinho de cada um deles e que eles possam também, ó Deus, como nós, estar desejando voltar logo à igreja. Deus, Senhor, em nome de Jesus, abençoa-nos e abençoa os nossos pequenos. Amém e amém. Amém, irmãos? Louvado seja Deus pela vida dos nossos pequeninos e crianças. Até breve, crianças. Daqui a pouco, logo, logo, a gente vai poder voltar para a igreja e termos as aulinhas, os cultinhos, e estar participando com as titias lá na igreja, aprendendo mais de Jesus, ok? Fiquem na paz e na bênção de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Nesse momento, vamos observar mais uma porção da palavra de Deus. Antes de começarmos esse momento da palavra, eu queria mais uma vez orar ao Senhor e dedicar esse momento. Feche teus olhos. Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de poder buscar a Tua presença e de saber que o Senhor fala conosco através da Sua palavra. Eu quero declarar que toda honra, glória, louvor e majestade é dada apenas a Ti. Eu sou apenas um servo, um pequeno servo, e peço, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade
fale aos nossos corações, fale ao meu coração, fale ao coração de cada ouvinte que está participando desse culto agora ao vivo, mas que também vai assistir esse culto, esse vídeo em outro momento. Que o Senhor possa falar conosco através da tua santa e gloriosa palavra. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus lá no Evangelho segundo Lucas, capítulo 8. Iremos ler alguns versículos. Iremos ler do versículo 40 até o versículo 56, tá bom? Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 8, do 40 ao 56, e o texto diz assim, ó. E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos os estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus recursos, e por nenhum pudera ser curada, chegou por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante dele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como logo sarara. Versículo 48. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha. A tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomode mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente e será salva. Versículo 51. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, e a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, e Jesus disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, chamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer, e seus pais ficaram maravilhados. E ele lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Eu sempre, como de costume, quando eu vou estudar a palavra, eu gosto de ler, reler várias vezes o texto, para, em primeiro lugar, eu entender o contexto e tudo aquilo que estava acontecendo. E quando nós lemos mais de uma vez, repetidamente, a gente começa a enxergar os detalhes do texto. E depois que eu faço essas leituras, esse estudo, eu busco lições para a minha vida. Porque a palavra de Deus, ela é prática. E nós temos que buscar lições para as nossas vidas através dessa palavra. E é isso que eu queria trazer mais uma vez para meus irmãos queridos, para você que está assistindo e participando desse culto. Algumas lições que eu consigo enxergar nesse texto que é de grande proveito para as nossas vidas. Lições valorosas. Escute com atenção, grave essas lições e vamos buscar colocar em prática. Primeira lição que eu consigo enxergar nesse texto tão maravilhoso. Nós vemos aqui nesse texto dois personagens principais. Tem Jesus, tem os discípulos. Na verdade são três personagens, né? Jesus, lógico, o principal de todos. Mas nós vemos dois personagens que aparecem. O primeiro é Jairo, um príncipe da sinagoga, um religioso. E o segundo é essa mulher que o texto não declara o seu nome.
mas que também aparece no meio do caminho, enquanto Jesus, depois que se encontra com Jairo, está indo para a casa dele, essa mulher aparece no meio do caminho. E nós iremos enxergar dentro dessa história, desses dois personagens, algumas lições para a nossa vida. Então, primeira lição, eu aprendo com esse texto que a circunstância não define o nosso futuro. Veja bem, a filha de Jairo já estava praticamente morta. E ele poderia ter aceitado isso, esse fato, e apenas ter esperado ela morrer. Ele sabia que ela já estava à beira da morte, já estava no fim da vida. Realmente não tinha mais jeito. A circunstância, o cenário, era totalmente desfavorável. Era um cenário terrível, um cenário de luto. Mas Jairo não deixou, não permitiu que a circunstância definisse o futuro da sua história, da sua vida. E ao invés de ele olhar para as circunstâncias, ele decidiu acreditar. A mulher já tinha tentado de tudo. Gastou todos os seus recursos na medicina, buscando médicos e maneiras de serem curadas, de ser curada desse fluxo de sangue. Mas não teve êxito nenhum. As circunstâncias eram adversas. Ela poderia olhar para as circunstâncias e deixar elas definirem o seu futuro e apenas esperar. Esperar a sua vida terminar por conta dessa doença, como longe de todo mundo, sem poder tocar em nada e tida como imunda. Esse era o cenário da vida dessa mulher. Mas ela também não deixou que as circunstâncias definissem o seu futuro. Mas ela decidiu crer que se ela pelo menos tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. Então preste atenção. Qual é a circunstância da sua vida? Qual as circunstâncias que você está passando? Qual é o cenário da sua história? Da sua casa, da sua família, dos seus negócios? Sua empresa fechou, sua empresa faliu, você está sem fonte de renda, você está já desesperado porque você não sabe como vai ser o amanhã. As circunstâncias da sua vida estão totalmente desfavoráveis. Você já está a ponto de enlouquecer. Porque você está deixando que as circunstâncias, que o cenário defina o seu futuro. Ei, não faça isso. Seja como Jairo. Seja como essa mulher. Não permita que o seu futuro seja definido pelo cenário atual. Pelo momento que você está passando na sua vida. Mas continue crendo. Essa é a primeira lição. Não podemos deixar de modo nenhum que o momento atual, que o cenário atual, que as circunstâncias ao nosso redor definam o nosso futuro. Essa é a primeira lição que eu aprendo nesse texto. Segunda lição que eu aprendo nesse texto. O legalismo, a religiosidade não pode definir o nosso futuro. De jeito nenhum, meu irmão. Jairo era um dos príncipes da sinagoga, judeu religioso, temente a Deus. Um judeu que buscava seguir a Torá, seguir as leis. Mas quando chegou nesse momento da sua vida, ele não deixou que o peso do legalismo, o peso da religiosidade, pudesse destruir o seu futuro, ou impedir um futuro melhor. Ele não deixou isso definir, mas o que ele fez? Mesmo sendo príncipe da sinagoga, mesmo sendo religioso,
ele venceu a religiosidade, foi de encontro aos judeus, aquele legalismo pesado que existia naquele momento. Mas foi de encontro a Jesus, foi encontrar Jesus, se prostrou, o adorou, reconheceu que Jesus era Deus. Nós vemos que nos 3 evangelhos é citada essa história. E se você lê essa história, esse momento, no Evangelho de Mateus, você vai ver que Mateus diz que ele chega e adora a Jesus. E um judeu religioso só adora um único Deus. Sabe o que significa isso? Que Jairo reconhece que Jesus tinha poder, que Jesus era Deus. Jairo foi de encontro àquilo que ele aprendeu durante toda a sua vida, que só existia um único Deus. E ele entendeu que Jesus era Deus. E ele se prostra, reconhece que Jesus é Deus. E ao invés de ele depositar o seu futuro no legalismo e na religiosidade, ele deposita a sua confiança em Jesus Cristo, indo de encontro aos seus irmãos judeus legalistas, a tudo que ele tinha e entendia como religiosidade, pondo a sua fé em Jesus. A mulher quebrou a lei descrita em Levíticos. Lá em Levíticos diz que a mulher que estava com fluxo de sangue, ela tinha que ficar separada, não podia tocar em nada, porque o que ela tocasse se tornava imundo. E se ela continuasse assim, ela iria viver o resto da sua vida longe, ela não podia tocar em ninguém, em nada. Mas aquela mulher, mesmo sabendo disso, ela decide enfrentar esse legalismo, o peso da lei, e depositar a sua fé não na lei, mas em Jesus Cristo. E ela enfrenta a multidão e toca em Jesus. Veja que exemplo. Muitas vezes os nossos usos e costumes, o peso do nosso legalismo, acaba destruindo o nosso futuro, nos aprisionando. Quantas histórias nós já ouvimos falar de mãe crente que tem seus filhos desviados, que seus filhos não estão na igreja. Sabe por quê? Porque quando eles eram novos, por estar numa igreja rigorosa, colocou o peso desse legalismo e dessa religiosidade sobre seus filhos. E quando eles cresceram, eles tomaram foi raiva do evangelho, raiva da igreja. Eles até muitas vezes amam a Deus, Jesus, mas eles não conseguem, criaram traumas de congregar, de estar numa igreja, de viver como cristão, por conta do legalismo, que frustrou, que quebrou o seu futuro. A segunda lição que eu vejo nesse texto muito forte para mim é: não deixe de modo nenhum que o legalismo defina o seu futuro, mas ponha sua fé em Jesus. A religião é humana. Nós somos cristãos. Nós não somos religiosos. A palavra religião vem da palavra religare, de religar, e não de desligar, e não de afastar, e não de colocar um peso maior do que o que a palavra nos ensina. O legalismo, a religião não pode prejudicar a nossa vida com Deus. E outra coisa, a lei não está acima do Criador. Tanto Jairo como aquela mulher enxergaram Jesus como um Deus, como um poderoso. Essa é a segunda lição. A terceira lição que eu encontro nesse texto tão precioso é que o meio em que vivemos também, meu irmão, não pode definir o nosso futuro. Vamos lá. Jairo encontra Jesus e diz: Jesus, a minha filha está morrendo. Preciso da tua ajuda. Só o Senhor pode ir lá e me curar. E aí Jesus aceita e vai com ele. E no caminho ele encontra a mulher. E a mulher
toca em Jesus e aquilo acontece. Jesus, ele indaga, alguém me tocou. Alguém me tocou. E aí os discípulos meio que falam, como assim, Jesus? A gente está no meio da multidão, todo mundo está te tocando. E você pergunta, alguém me tocou? Ele, sim, porque de mim saiu virtude. E aquela mulher temerosa por aquilo que aconteceu, porque ela tinha sido curada. Ela conta para Jesus, eu toquei, aconteceu isso. E ele diz, vai, a tua fé te salvou. E aí, depois, logo após isso, o texto diz que logo após isso, chega alguém lá da sinagoga, conhecido de Jairo, e diz, ó, não incomoda mais o mestre. Tua filha morreu. Acabou. Acabou. Essa luta acabou, não tem mais jeito. E Jesus diz, opa, não, crê em mim e ela será salva. E a história continua e nós vemos que ela ressuscita. Jesus ressuscita a menina. O que é que eu estou falando? Porque eu estou, mais uma vez, trazendo essa história para você. Para você entender que o meio não pode definir os nossos futuros. Tem um pessoal que diz que nós somos fruto do meio. Eu discordo. Eu discordo. O meio não pode me definir. O meio não pode definir o nosso futuro. Veja bem, se Jairo fosse olhar para as pessoas que estavam ao seu redor, ele iria se frustrar. Se ele fosse prestar atenção para o mensageiro que chegou e disse ela morreu, e ele dissesse, eita, realmente ela morreu. Agora não tem mais jeito. Jesus, ó, não precisa mais ir embora. Não precisa mais ir lá para casa. Ela morreu, acabou. Tá vendo? Ele está dizendo, ela morreu. Acabou, a minha esperança acabou. Mas ele continuou, e quando ele chegou, o texto diz, irmãos, que Jesus diz para a multidão, não chorem, ela não morreu, ela dorme. E o pessoal zomba dele, ri dele. Imagine se Jairo, quando olhasse aquilo, dissesse, realmente, Jesus, eu estou vendo, ó, ela morreu. Não, isso é um absurdo. Tá bom, acabou. Se Jairo levasse em consideração o meio que ele vivia, de incredulidade, de falta de fé, nesse momento, ele não teria visto o milagre acontecer, porque Jesus disse, crê, e ela viverá, ela será salva. A mulher do fluxo de sangue já tinha passado a sua vida toda e todos que passaram por ela disseram, ó, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. O meio que ela está vivendo é um meio sem esperança. Não tem jeito. Ela vê Jesus, ela crê em Jesus, mas ela vê uma multidão tocando em Jesus e nada acontecia. E ela poderia dizer, não, veja, todo mundo tocando em Jesus, nada acontece. Porque se eu tocar, eu vou ser curado. Porque se eu tocar, eu vou ser curado. Eu vou ser diferente. Tá lá uma multidão apertando Jesus, mas se eu tocar, quem sou eu? Se eu olhasse para o meio que ela estava vivendo, as pessoas que estavam ao redor, as atitudes das outras pessoas, olha, o que eu estou tentando falar para você, através dessa lição é, que não é porque todo mundo diz que não. Não é porque todo mundo não acredita. Não é porque todo mundo está contra aquilo que você acredita. Não é porque os seus pais, ou a sua família, ou pessoas que você ama e que te amam dizem que é isso. Que negócio de crente. Que negócio de crer em Jesus. Morreu, acabou, não tem mais jeito. Não importa o meio que você viva. Não importa o meio que você está inserido. Nem social, nem emocional. Ele não pode definir o seu futuro, eu não sei. Realmente eu não sei como está a sua vida hoje. Como é o seu lar, se você é um filho que mora num lar separado. Se você é órfão. Se você está dentro de uma família onde todos são contra a sua fé. Se o meio que você está vivendo hoje não te dá esperança nenhuma para o futuro. Mas eu quero dizer para você que o meio não define o seu futuro. Continue crendo, meu irmão. Minha irmã, jovem,
senhor, idoso, não importa a idade ou o momento, continue crendo, porque o meio que você vive não define o seu futuro. Eles continuaram crendo. Não importa a multidão, não importa o que falem. Eles continuaram crendo. E a mulher foi curada. E a filha de Jairo ressuscitou. E em quarto lugar, em quarta lição que eu aprendo, para a gente concluir, querido, essa lição é importante. Preste atenção. Seja sábio. Não defina o seu futuro. Seja sábio. Não defina o seu futuro. Você tenha sabedoria e não queira definir o seu futuro. Nós vivemos numa sociedade onde nós somos donos do nosso nariz. Onde a gente é que define o que a gente faz. Nós que ditamos o que é certo ou errado pra gente. É esquerda, é direita, é centro, é alto, é baixo. Tudo é debate hoje em dia. Cada um que queira defender o seu futuro, defender o que acredita, o que toma como certo. Ei, seja sábio. Não defina o seu futuro. Tanto Jairo como a mulher foram sábios e escolheram de maneira correta. Sabe o que eles fizeram? Eles decidiram entregar nas mãos de Jesus o futuro das suas vidas. Eles decidiram entregar na mão de Jesus o futuro das suas vidas. A mulher disse, sabe de uma coisa? Ninguém deu jeito na minha doença. Agora eu decido que o futuro da minha vida está na mão de Jesus. Se eu tocar nele, eu serei curado. Jesus definirá o meu futuro. Jairo disse, sabe de uma coisa? Minha filha está morrendo. Agora já veio um disse que ela já morreu. Mas eu vou decidir que o futuro da minha vida, o futuro da vida da minha filha, da minha família, está na mão de Jesus. Se ele diz que pode, eu acredito. Se ele diz que faz, eu acredito. O futuro da nossa vida tem que estar na mão de Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Buscai o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas ele fará. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vê ao Pai senão por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo a sua vontade. Nós temos que, de uma vez por todas, abrir mão desse pseudo livre-arbítrio. Eu não quero liberdade. Eu sou escravo do Evangelho, escravo de Cristo, como disse o apóstolo Paulo. Nós temos que servir a Jesus. Nós somos servos de Jesus. Ele que define o nosso futuro. É Ele que faz as nossas escolhas. A palavra de Deus diz que quando nós fomos batizados, morremos com Jesus e ressuscitamos e declaramos, como Paulo declarou, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A última palavra não é dos médicos. A última palavra não é das circunstâncias. A última palavra não é do meio em que vivemos. A última palavra não é da multidão. Não são das pessoas que estão ao nosso redor. Não é do juiz. Não é do advogado. A última palavra não é do pai, da mãe, do médico, do enfermeiro, de ninguém. A última palavra vem de Deus. A última palavra é a de Jesus Cristo. Veja bem, nós estamos passando um momento das nossas vidas. Mas deixa eu te lembrar uma coisa. Você já leu a Bíblia toda? Você sabe o final da história? Ei, o final da história ainda não chegou. O final da sua história ainda não chegou. O seu futuro, só quem pode definir é Deus. Mas isso não tira a tua responsabilidade.
Tem coisas que nós temos que decidir. Nós temos que decidir confiar em Deus. Jesus disse para Jairo: ei, não escuta o que ele está falando. Creia em mim e ela será salva. Eu queria terminar essa mensagem te fazendo um convite. Eu queria te convidar a você ser igual a Jairo e essa mulher nesse momento. E depositar a sua fé que o seu futuro não será decidido pela crise, pelos médicos, pelo presidente, pelos governadores, prefeitos, deputados, senadores, pelo STF ou por ninguém. O seu futuro é definido por Deus e pela sua fé em Jesus Cristo. Eu quero te convidar agora. Há 2 grupos de pessoas. Primeiro grupo, se você é cristão e já tem a sua fé em Jesus Cristo, mas está passando por um momento difícil, a sua fé está abalada. Eu quero te convidar a renovar a sua fé nesse momento. Ele continua no controle. Ele ainda pode todas as coisas e creia nele. E no momento certo, tudo vai mudar. Porque a última palavra vem de Deus. E o segundo grupo, se você ainda não entregou sua vida para Jesus, toma essa decisão agora. Enfrente as circunstâncias. Enfrente o legalismo. Enfrente ao meio que você nasceu, viveu e foi criado. Os seus costumes, a sua cultura, enfrente tudo e declare: realmente, eu preciso entregar a minha vida a Jesus. Aceitar a Jesus como meu único e suficiente Salvador. E ter o meu futuro nas mãos de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua história. E só, como eu sempre faço, para relembrar as lições que nós aprendemos hoje. Primeiro, as circunstâncias não definem o nosso futuro. Segundo, o legalismo, a religiosidade, não pode definir o nosso futuro. Terceiro, o meio em que vivemos não define o nosso futuro. E para terminar, seja sábio e não defina o seu futuro. Por quê? Porque quem define nosso futuro é o nosso Deus. A última palavra vem de Deus. Tem uma canção que diz assim, ó: a última palavra vem de Deus, ao meu respeito e ao teu não temerei o dia mau. Deus é fiel, não falhará. Declare: a última palavra vem de Deus, ao meu respeito e ao teu não temerei o dia mau. Deus é fiel, não falhará. Creia tão somente, meu irmão. Ele continua no controle da sua vida. Ele continua no controle da sua história. Ele define o seu futuro. Ele ama você. Ele cuida de você. Sinta o abraço de Deus, o Espírito Santo de Deus na sua vida, na sua casa nesse momento. Renove a sua fé. Renove a sua vida com Deus. Renove o seu relacionamento com o Senhor. Ore mais. Busque mais a Deus. Leia mais a palavra e continue firme no Evangelho de Cristo. Creia a última palavra na sua história, na sua vida, nesse momento. Vem de Deus. Que Deus te abençoe. Eu te amo em Cristo Jesus. E Jesus te ama com todo o amor do mundo. Ele deu a vida dele por você. Creia nisso. Que Deus te abençoe.
Situações dessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. E nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam, tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Instantes que se prolongam, tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Meus irmãos, é ainda com muita alegria no coração que nós estamos encerrando esse culto hoje, oferecido a Deus com muita alegria. E eu quero desejar a vocês uma semana abençoada. Que o Senhor Deus está pintando um maravilhoso quadro e Ele vai nos mostrar em breve a grande e maravilhosa pintura que Ele está fazendo para o mundo, para a igreja e para eu e você. Deus abençoe vocês, nós vamos orar agora. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as divinas consolações do seu Santo Espírito estejam com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Lembrem-se, muitas lutas, mas quanto mais luta, mais vitória em nome de Jesus.
Deus vos abençoe.